Grávida de um demônio? Vamos lá. Olá, Leandra, me chamo Milena e a história que eu venho contar hoje pra você aconteceu com a minha mãe, na época em que ela tinha de 19 para 20 anos. E é uma história, Leandra, que deixa minha mãe muito assustada até hoje. Mas também tem motivo, é uma história pra lá de bizarra. Minha mãe conta, Leandra, que na época ela tinha um grupo com 5 amigas. Era ela e mais 4 meninas. E assim, elas eram inseparáveis e tinham ali a mesma idade. Uma vez, na época ali de dezembro, elas se juntaram e alugaram uma casa de praia, sabe, casa de verão, para poder passar uns dias ali. E seria mais ou menos uma semana, que coincidiria com as férias de todas elas, sabe? E bom, Leandra, elas alugaram a casa e foram de ônibus mesmo. Na época, nenhuma tinha carro e também, assim, não tinham namorados, assim, ninguém que dirigisse que pudesse levar elas. E bom, lá foram elas. Minha mãe conta, Leandra, que a casa saiu por um preço muito barato. E sempre que elas comentavam com alguém sobre o valor que elas pagaram no aluguel, todo mundo falava que estava muito barato para a região na qual elas alugaram. E assim, elas nunca sabiam, tipo, não faziam ideia, né, por que tinham pagado mais barato, por que o aluguel daquela casa estava mais barato, mas no final das contas elas estavam felizes por ter pago um valor barato, sabe? Mal sabia elas na furada que elas estavam se metendo. E minha mãe conta, Leandra, que logo que elas chegaram na casa, elas sentiam uma energia muito estranha. Apesar da casa ser muito bonita, elas sentiam uma energia diferente na casa, sabe? E a que mais sentia e que mais estava incomodada com o ambiente daquela casa era a Marta. Vou chamar ela assim, a amiga da minha mãe. E foi com a Marta que tudo isso aconteceu, que tudo que eu vou contar pra vocês aconteceu. Acredito eu, Leandra, que a Marta era sensitiva, talvez, porque ela foi a que mais sentiu, né? Pois bem, logo na primeira noite que elas passaram na casa, a Marta disse não ter dormido muito bem. E pasme. O motivo foi que ela disse que durante toda a noite teve um sonho de que estava tendo relação sexual com um homem. Só que ela contou em mais detalhes para minha mãe, pois apesar de todas ali serem amigas, ela era mais próxima da minha mãe. E ela contou que era um sonho muito, mas muito real, Leandra. E que era tão real que ela acordou sentindo dor na região íntima dela. E que achou aquilo tudo muito estranho. Bom, a minha mãe também achou e elas acharam melhor não comentar aquilo com mais nenhuma outra menina da casa. Pra não causar medo, sabe? Já que as outras também estavam ali não se sentindo muito confortável dentro da casa. Bom, mas elas tentaram relevar, sabe? Foram pra praia, passaram um dia muito bem. Porém, durante a noite, a Marta teve novamente o mesmo sonho. E aí, Leandra, no dia seguinte, ela já não acordou muito bem, se sentindo meio fraca, um mal-estar, uma coisa meio estranha. E ela se sentiu tão mal que ela teve que voltar mais cedo. Falou com as meninas que achava melhor pegar um ônibus, voltar para a cidade e procurar um médico porque ela não estava se sentindo muito bem. E assim, ela fez isso, pegou um ônibus e voltou sozinha para a cidade. E a minha mãe e as outras meninas acabaram ficando por lá mesmo para poder aproveitar o resto da estadia. Bom, a Marta foi no hospital e chegando lá o médico disse que aquilo poderia ser uma virose, pois época de praia, geralmente ainda mais a região onde elas estavam, era bem comum aparecer pacientes com essas queixas. Então ela começou a tratar como uma virose. E assim, logo depois que ela saiu da casa, né, que ela foi para o hospital e foi para casa dela, ela passou a se sentir melhor. Então ali ela pensou que talvez no final das contas o que estivesse fazendo mal a ela era a energia da casa, sabe? Porém, gente, pasme. Cerca de 1 mês e meio depois, a Marta começou a apresentar sintomas de gravidez. E ela, obviamente, contou para minha mãe primeiro e disse que aquilo era impossível. Ela não era virgem nem nada do tipo, mas ela sempre tinha relação sexual com camisinha e ela não tinha tido relação sexual nos últimos 3 meses. Ela tinha muito tempo que não ficava com ninguém. E ela achou aquilo muito estranho.
E aí a minha mãe começou a tentar, tipo, acalmar ela, dizendo que talvez era coisa da cabeça dela, que talvez era algum outro problema de saúde, que a menstruação só estava atrasada mesmo porque ela estava ansiosa e tudo mais, tentando acalmar ela. Só que aí elas resolveram fazer um teste de gravidez e o teste deu positivo. Na hora, assim, a Marta não entendeu nada, pois foi como eu disse, já havia 3 meses que ela não tinha relação com ninguém. Mas aí a minha mãe começou a dizer que talvez ela já tivesse de mais de 3 meses, sabe? E só agora estava dando os sinais. E bom, ela teve que procurar um médico e através do médico, Leandra, ela descobriu que ela estava grávida de 1 mês. E isso não fazia sentido nenhum. Só que, gente, tudo isso já é muito bizarro. Só que a história, ela consegue ficando mais bizarra cada vez mais. Leandra, a Marta, ela começou a definhar conforme a gravidez ia progredindo. Assim, ela contou para todos que estava grávida e todo mundo achou que ela não sabia quem era o pai porque, né, saía com qualquer um. Mas na verdade, ela não fazia ideia do que tinha acontecido. Como ela era muito próxima da minha mãe e tanto a minha mãe quanto ela sempre foram pessoas de acreditar em tudo um pouco, elas sabiam e sempre conversavam uma com a outra que podia ter algo a ver com aquela casa e com os sonhos que a Marta teve nas 2 primeiras noites que dormiu lá. Pois lembra que eu comentei que ela acabou acordando sentindo dor na região íntima? Então elas tinham essa teoria e o que ia se concretizando cada vez mais por conta de como a Marta foi ficando no decorrer da gravidez. Leandra, segundo a minha mãe, ela ia ficando igual a Bella da saga Crepúsculo em Amanhecer, parte final, sabe? Quando ela engravidou. Não sei se você já assistiu esse filme. Sim, eu já assisti. E assim, ela foi definhando e foi aparecendo vários problemas de saúde. Inclusive, teve um médico que disse que achava que o melhor era interromper a gravidez, mas que era proibido fazer isso no Brasil, mas que estava com medo da Marta acabar falecendo, pois parecia que o bebê estava sugando todos os nutrientes dela. Na época, elas não conheciam muitas religiões ou alguém que pudesse ajudar em alguma coisa. Porém, elas tentaram ir numa igreja evangélica, mas o pastor, assim que olhou para Marta, disse que não conseguia mexer com aquilo, que o que estava no ventre dela era algo muito poderoso. Assim, na época, Leandra, minha mãe conta que os pais da Marta acolheram muito bem ela, não foram pais assim que a expulsaram de casa nem nada do tipo, e a minha mãe ia todos os dias visitar ela, pois no decorrer da gravidez a Marta foi ficando acamada. Chegou a um ponto que ela parou de fazer o pré-natal e parou de fazer acompanhamento. Então, ela não descobriu ali, né, qual era o sexo do bebê. E a minha mãe conta, Leandra, que quando ela estava perto de ganhar, a Marta era como se fosse uma morta-viva em cima da cama, pois ela estava muito diferente, muito, muito magra. Era como se ela tivesse, assim, perdido uns 25 quilos. E ela já era uma mulher magra na época, sabe? Antes de tudo isso acontecer. Minha mãe conta que fez de tudo para levar ela ao hospital, mas ela não queria ir. Ela dizia que nenhum médico poderia ajudar ela e que ia deixar para ver no que ia acontecer, que tudo estava nas mãos de Deus. Quando ela começou a entrar em trabalho de parto, ela ligou rapidamente para minha mãe, que morava perto da casa dela, e foi lá correndo para poder ajudar no parto. Os pais da Marta chamaram uma parteira para poder ajudar, pois a Marta se recusava a ir para um hospital. E é agora, Leandra, que vem a parte mais bizarra da história. Minha mãe conta, Leandra, que quando ela estava indo para a casa da Marta, de bicicleta mesmo, pois elas moravam perto, começou a se aproximar um temporal, sabe? E quando a minha mãe chegou lá, aquele temporal meio que chegou junto. E logo que ela chegou, ela começou a escutar os gritos da Marta, que estava dando à luz ali a criança. Leandra, a minha mãe conta que era um temporal muito estranho. O tempo todo fechou, foi algo muito bizarro e muito rápido. Do nada, o céu já estava todo escuro, e isso era tipo umas 3, 4 horas da tarde no máximo. Nisso que ela gritava, começava a cair vários raios e trovões. Era algo muito medonho. Quando a minha mãe me conta, ela chega a ficar arrepiada, porque eu acho que ela lembra de como foi a cena e não deve ter sido boa coisa, sabe? Pela forma como ela retrata.
E assim, a Marta gritava muito. A parteira tentava ajudar, mas parecia que nada estava dando resultado. Ela dizia que o bebê estava encaixado, estava certinho para nascer, mas que a Marta parecia não ter força o suficiente para empurrar o bebê. E que parecia ser grande demais para passagem. E começou a dizer que talvez seria melhor levar ela para um hospital. A Marta disse que não ia para o hospital de jeito nenhum. Só que, Leandra, conforme ela ia tentando fazer o neném sair, minha mãe conta que o temporal ia piorando cada vez mais e ela estava vendo ali no ponto da Marta simplesmente morrer por não aguentar mais dar a luz ao neném, sabe? Quando parecia que o neném estava para finalmente vir ao mundo, do nada houve-se um estouro lá fora. E nisso toda a energia da casa e aparentemente do bairro acaba. Minha mãe conta que estava muito, mas muito escuro por conta do temporal. Tava algo assim até meio bizarro e meio fora do normal para um temporal naquele horário, sabe? Mas enfim, ficou tudo escuro. E nisso a Marta simplesmente parou de fazer força. Os pais dela foram correndo pro cômodo ali onde ficava a cozinha para poder pegar velas e acender, pois estava uma escuridão enorme e a minha mãe até conta que era muito estranho aquela escuridão. Não dava para eles se verem direito, sabe? Era bem bizarro. Nisso a Marta começou a gritar. E nisso que ela gritava, ela dizia: "Não deixem levar ele é meu filho, não deixem". E a minha mãe não estava entendendo nada, a parteira também não, e naquele momento os pais dela não estavam mais ali, porque tinham ido atrás das velas. E nisso a parteira começou a dizer que talvez a Marta estava delirando de dor. E quando ela falava isso, a Marta retrucava dizendo que não, que ela estava sã e que não era possível que elas não estivessem, no caso a minha mãe e a parteira, estivessem vendo aquilo. A minha mãe olhava para todos os cantos e ela não via absolutamente nada. E a parteira também não, só uma grande escuridão. Quando os pais da Marta finalmente chegaram com as velas e acenderam, o quarto ficou mais iluminado, mas elas mesmo assim não conseguiam enxergar nada que a Marta estava falando. E a Marta continuou gritando e dizendo que não queria que levasse o filho dela e ninguém nem estava entendendo, pois o filho não havia nem nascido ainda. Leandra, minha mãe conta assim que foi uma cena bem bizarra. Do nada, ela começou a fazer força mais uma vez. E foi a última vez que ela fez força. Nisso começou a se escutar ali o choro do bebê, então finalmente ela tinha conseguido colocar a criança ali para fora. Só que nisso a Marta para de respirar. Ou seja, ela veio a óbito. Leandra, minha mãe conta que ela faleceu na hora. Assim que a criança nasceu, ela faleceu. E ela faleceu com os olhos arregalados, com uma expressão de medo. E segundos antes dela dar o último suspiro, ela gritou um não. Sabe, um não agonizante, como se alguma coisa tivesse atacado ela. A minha mãe tem certeza absoluta que algo a atacou. Pois o que vem a seguir é ainda mais bizarro do que tudo isso que eu já relatei. Os pais de Marta pegaram o bebê e colocaram rapidamente do lado, assim, na cama, e foram tentar dar uma ajuda para Marta. Mas viram ali que ela havia falecido e foi aquele caos, sabe? Aquele pânico total, pois todo mundo ficou sem chão. Em ver ela ali daquele estado, ela tava com uma aparência muito feia e de muito medo. Nem parecia ser a mesma pessoa, sabe? E, gente, pasmem. Do nada, houve-se um outro estouro. Era a lâmpada do quarto, que já estava apagada por conta da falta de energia. Nisso, as velas também estavam apagadas e as cortinas que estavam abertas se fecharam sozinhas. Gente, o quarto ficou num escuro total e todos começaram a gritar, inclusive a minha mãe, pois deu muito medo aquela situação toda. Nisso, a porta do quarto onde eles estavam, que estava fechada, se abriu. Como se alguma coisa muito forte tivesse chutado, pois chega e estremeceu os trincos da porta, sabe? E assim, foi um pânico total. Minha mãe, a parteira e os pais dela não estavam entendendo nada. Ficaram todos apavorados e dava para se ouvir vários estouros de coisas de vidro quebrando pela casa. E nisso, Leandra, naquele auê ali, aquela muvuca toda, eles não se deram conta de que o bebê havia sumido. Sim, o bebê sumiu.
E tudo isso foi em poucos segundos, quando de repente algo abriu novamente as cortinas e lá fora o dia estava claro e havia parado de chover. Foi como se aquela tempestade ou só tivesse caído ali ou tivesse desaparecido assim, em segundos. Minha mãe até fala que depois se certificou se mais alguém presenciou aquela chuva, e os pais dela, que são os meus avós, contam que sim, que foi um temporal muito rápido. Então ali depois, no final das contas, eles entenderam que não foi coisa, sabe, da cabeça deles ou alguma visão. De fato, o temporal havia acontecido. Mas Leandra, até hoje fica aquela incógnita de que para onde o tal bebê foi. Ninguém sabe o que aconteceu, ninguém viu assim alguém, de fato um ser humano, entrando dentro do quarto e pegando o tal bebê. Mas que o bebê sumiu, sumiu. E assim, a minha mãe estava lá, ela viu como tudo aconteceu e foi uma coisa muito bizarra. Bom, é óbvio que os quatro, né, a minha mãe, a parteira e os pais dela tiveram que conversar sobre a situação. E eles entraram num acordo de dizer que os dois, né, mãe e filho, haviam falecido no parto que aconteceu em casa e que eles haviam sido enterrados juntos. Mas a única pessoa que foi enterrada foi Marta, pois o bebê nunca foi encontrado. Leandra, até hoje, sempre que a minha mãe me conta essa história, ela conta assim com lágrimas nos olhos, pois a Marta era uma grande amiga dela. Minha mãe tem fotos com ela até hoje e ela era uma mulher muito bonita. A minha mãe fala que acredita fielmente que era algo que estava na casa e que naquelas 2 noites fez alguma coisa com a Marta. E a gente tem essa teoria de que talvez ela tenha engravidado, por mais bizarro que isso seja, de algo sobrenatural, sabe? Talvez de algo inumano ou então até do próprio diabo. Pois foi algo muito terrível. Ela engravidou e aquilo foi fazendo com que ela definhasse e até falecesse. A minha mãe também acredita que segundos antes dela morrer, ela tenha visto aquilo que pegou o filho dela. E por isso que ela gritou não, e por isso que ela ficou com aquela expressão de medo e aqueles olhos arregalados segundos ali antes do seu falecimento. A minha mãe até hoje leva flores até o túmulo dela e uma vez por mês vai lá e faz algum tipo de oração. E a minha mãe faz isso a fim de que ela tenha paz aonde quer que ela esteja, sabe? Pois a minha mãe acredita, Leandra, que a morte dela tenha sido causada por algo sobrenatural e algo muito ruim. E se esse bebê estiver vivo ainda, minha mãe também acredita que era algo ruim, que não era algo bom, sabe? E que foi plantado na Marta por algum motivo específico. Bom, sei que muita gente pode não acreditar nesse relato, mas eu acredito e não tem por que a minha mãe mentir, sabe? Minha mãe fala da Marta com muito carinho, me conta essa história com muita tristeza, dá pra ver nos olhos e sentir pela voz dela. Então eu acredito que seja real. Espero que você leia a história. Um grande beijo. Um beijo, muito obrigada por ter enviado. E assim, gente, eu também acredito, sabe? Porque é aquilo, não teria por que a sua mãe mentir em relação a essa história. É algo muito bizarro e muito incomum? Sim. Mas não tem por que também a gente duvidar, porque não tem por que alguém mentir sobre isso e ficar inventando uma história desse tipo. Mas assim, que é muito bizarro, é. E, cara, eu acho que é a primeira vez que eu recebo um relato desse jeito, sabe? Que alguém, sei lá, engravidou de algum ser, assim, sobrenatural. Isso é extremamente bizarro. Mas olha, muito obrigada por ter enviado o relato, tá bom? Um grande beijo.